Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender detalhes interessantes dos povos da Mesopotâmia, hein? Muito bacana que a gente vai conhecer as principais grandes civilizações aí do tempo antigo, principalmente desse período que vem aí, ó, um pouquinho antes aí e até pega um pouquinho diante do reinado aí do Egito. Então, muito interessante, vamos aí observar bem. Vamos abrir aí na página, deixa eu conferir direitinho aqui, gente, para passar a informação direitinho para vocês. Página 17 do livro, tá bom? Vamos lá começar então? Os povos da Mesopotâmia, muito bacana, gente. Os povos da antiga Mesopotâmia, que são sumérios, assírios e babilônicos, são esses três povos, viu, gente, da Mesopotâmia. Sumérios, assírios e babilônicos viveram e se desenvolveram nessa região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Então, olha só que interessante, mostrando que essas civilizações também se desenvolveram nos rios Tigre e Eufrates, hein? Lá no Oriente Médio. Tá vendo? Muitos monumentos e artefatos dessas sociedades foram preservados e utilizados como fontes para análise e construção da história dos antigos povos dessa região. Nos últimos anos, no entanto, muitos desses monumentos têm sido destruídos devido a conflitos existentes no Iraque. Museus foram saqueados, antiguidades foram roubadas e vendidas no mercado ilegal, e até ruínas das antigas cidades mesopotâmicas foram totalmente destruídas. No ano de 2015, por exemplo, as ruínas da antiga cidade assíria de Nimrud foram destruídas por grupos terroristas. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, classificou a atitude do grupo como um crime de guerra. Gente, olha aqui para vocês verem, todo mundo sabe da situação do Iraque, que até então vive em condição de guerra, e desde 2015, diante das ações de grupos terroristas, diante de tanto bombardeio, de tanta guerra, olha o que eles fizeram com os registros históricos desses povos da Mesopotâmia, principalmente no Iraque. Olha aqui para vocês verem aqui, ó, as ruínas de Nimrud antes da destruição. Olha como é que as ruínas aqui eram muito bem estruturadas, lindas demais, né? De um valor histórico muito grande. Olha como é que ficou essas ruínas aqui. Olha aqui como é que está, gente. Foto de 2016. Aqui está mostrando o que sobrou dessas ruínas aqui, ó. Isso tudo por conta de guerra. Olha só que tristeza. E a Unesco classificou, né, essa destruição desses fontes, né, dessas fontes históricas, como um crime de guerra. Porque isso aqui é história, gente. Tem que estar de pé, mas infelizmente, diante das ações aí do ser humano da guerra, olha aí, totalmente destruído. A partir dessas informações, debata com seus colegas e com seu professor as seguintes questões. Essa aí vocês podem estar escrevendo no caderno, tá? Na sua opinião, por que a destruição dos patrimônios da antiga Mesopotâmia foi considerada pela Unesco como um crime de guerra? Por que será que a Unesco classificou desse jeito? Agora, é uma tristeza muito grande, né, gente? Porque isso aqui é de um valor histórico enorme para a história da humanidade, até para a gente aprender sobre os povos da Mesopotâmia. E, infelizmente, olha aqui como está a situação. É muito triste, né? Então, é um patrimônio histórico que, infelizmente, acabou por conta de guerra. Então, eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês na primeira questão aí, tá bom? Na segunda questão está assim: como a destruição desses patrimônios afeta as futuras gerações e o conhecimento histórico? Quando essas construções são destruídas, esses patrimônios históricos são destruídos, o que acontece com as futuras gerações, gente? As futuras gerações vão aprender melhor sobre esses povos antigos? Qual a opinião que vocês têm? Tá? Que é importante vocês pensarem sobre isso. Se o patrimônio histórico existe, é porque ele nos ajuda a entender como que aquele povo antigo se desenvolveu, mas infelizmente, olha o que a guerra fez. Olha aí, destruiu.
tá? Então, eu quero que vocês... A pergunta 1 e 2 são perguntas mais pessoais, tá bom? Então, é importante que vocês pensem um pouquinho e anotem no caderno, tá bom, gente? Continuando a nossa aula e a nossa a leitura aí também, como vimos anteriormente, os povos da Mesopotâmia se desenvolveram em uma região do Oriente Médio, conhecida como Crescente Fértil. Olha aí, ó, a Crescente Fértil de novo, que era aquela região onde que os povos, né, a Índia, nós vimos muito bem, né, os povos do Crescente Fértil, né, se desenvolvendo principalmente perto dos rios. Nós vimos aí a Índia, nós vimos a China, né, o próprio Egito também, pertinho do rio Nilo, que se concentraram pertinho dos rios e se desenvolveram. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa entre rios. Olha que bacana aí a definição da palavra Mesopotâmia, entre rios. Então, mostra como é que esses povos se desenvolveram pertinho desses rios aí. As sociedades da antiga Mesopotâmia desenvolveram-se em uma região entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região é caracterizada por um clima seco na maior parte do ano e por uma vegetação pobre. Nesse capítulo, vamos estudar um pouco mais as características dos antigos povos dessa região, como eles conseguiram se desenvolver e quais as contribuições se deixaram para a história. Esses povos são os sumérios, os assírios e os babilônicos. Os rios Tigre e Eufrates tiveram grande importância para o desenvolvimento das sociedades mesopotâmicas, assim como o rio Nilo teve para os antigos egípcios, como vimos no capítulo anterior. A partir da utilização das águas desses rios, os impérios da Mesopotâmia conseguiram desenvolver diversos sistemas de irrigação, canais e açudes. Tá vendo como os dois rios aí, o Tigre e o Eufrates, fizeram com que os povos da Mesopotâmia pudessem se desenvolver? Olha só que bacana aí, ó. Eles conseguiram criar sistemas de irrigação de canais e açudes. Então, quer dizer, eles conseguiam pegar a água do rio Tigres e Eufrates e fazer canais para utilizar no dia a dia deles, desses povos da Mesopotâmia. A principal atividade dos povos da Mesopotâmia era a agricultura. Cultivavam cereais, trigo, cevada e frutas. Praticavam pesca e criavam animais, como bois, porcos, cabras e ovelhas. Além disso, os mesopotâmicos se dedicavam ao artesanato e ao comércio e trocavam produtos com outros povos. Olha só que bacana, cultivavam cereais, trigo, tudo aquilo que a agricultura dava, né? Praticavam a pesca, eles pescavam e criavam animais também, ó, bois, porcos, cabras e ovelhas. Olha só que interessante. Aqui, ó, a gente já está vendo que eles utilizavam a agricultura, utilizavam a água do rio Tigre e Eufrates. E aí, ó, eles cultivavam os animais também. E eles se dedicavam ao artesanato, a produzir a arte, né? Usavam o comércio também, trocavam produtos com outros povos. Que povo inteligente, hein? Bacana. Essas sociedades tinham uma organização social comum, que eram hierarquizadas. Ou seja, apresentavam uma divisão social em que o rei ocupava a posição de maior destaque. Aqui os povos da Mesopotâmia terá o rei como o chefe, né, da sociedade. Ele é o ponto mais importante da sociedade. Abaixo do poder do rei estavam os nobres e os sacerdotes. Os nobres e os sacerdotes estavam bem próximos ao rei. Depois vinham os comerciantes e os artesãos. E na base da sociedade mesopotâmica estavam os camponeses e no último lugar da pirâmide social, os escravos. Olha os escravos de novo, gente, sustentando as camadas da elite. Quando eu digo elite, é o rei, o nobre e o sacerdote, tá? Muita atenção nisso. Os escravos eram capturados em guerras e pessoas com dívidas. Então, olha só como é que são as coisas. Os escravos eram capturados em guerras. Então, eles capturavam aquelas pessoas ali, né, que perdiam a guerra, eram utilizados como escravos, e pessoas que tinham dívidas eram consideradas como escravos também. Olha como é que são as coisas, hein? Se alguém tivesse devendo alguma coisa aí para o rei, era considerado escravo. Olha só para vocês verem como é que os povos da Mesopotâmia, eles conseguiram se desenvolver, ó. Olha aqui para você ver. Aqui a gente tem um tigre, aqui, ó, tá vendo aqui, ó?
essa partezinha em azul, que é o Rio Tigre aqui, ó. Rio Tigre e o Eufrates aqui, ó. Olha só que interessante, quase que os dois rios se encontram, olha, tá muito perto aqui. Agora aqui para vocês verem os povos da Mesopotâmia aí, como é que eles se desenvolveram. Olha aqui em rosa, olha a região da Suméria, que é um povo aí que nós vamos estudar. Eles aqui se concentravam entre os dois rios, gente. Olha que interessante. Olha aqui para você ver aqui, ó, o Império Babilônico, que é esse de azul aqui, ó. Olha como é que ele era grande. Ele pegava boa parte aqui, ó, dos rios Tigre e Eufrates, ó. Olha só para vocês verem. Agora, olha o tamanho do Império Assírio, que é esse de verde. Olha só, ele continua até no Egito. Olha o tamanho do Império Assírio, gente. Enorme. Então, nós vamos ver então um pouquinho sobre os sumérios, tá? As primeiras cidades-estado sumérias surgiram aproximadamente em 3500 a.C. Esses povos desenvolveram atividades como a pesca, a agricultura e a criação de gado a partir da construção de canais de irrigação e de diques para o armazenamento de água. Então aí, ó, os sumérios pescavam, tinham uma ótima agricultura, tinha uma criação de gado também bem interessante aí e construíam canais de irrigação e de diques para o armazenamento de água. Dique era como se fosse poços, tá? Eles guardavam a água quando eles que poderiam utilizar para qualquer situação do dia a dia. Dentre os produtos cultivados pelos sumérios estavam trigo, cevada, frutas e legumes. Olha o que eles pegavam aí da agricultura, ó. Trigo, cevada, frutas e legumes. Que bacana, hein? Os sumérios ficavam conhecidos ao longo da história também pelos seus conhecimentos em arquitetura. Os maiores exemplos de construções feitas por esses povos foram as cidades-estado de Nippur, Ur, Uruk e Lagash. Ao redor das cidades, os sumérios costumavam construir grandes muralhas com a finalidade de proteger o local. Que bacana, tá vendo? Então aí, ó, a arquitetura dos sumérios era muito interessante. Os maiores exemplos são as construções que eram feitas por esses povos aí, ó, das cidades-estados de Nippur, Ur, Uruk e Lagash, tá? Ao redor das cidades, os sumérios costumavam construir grandes muralhas para proteger o local. Então, geralmente, eles muravam a cidade para se proteger de inimigos que pudessem tentar invadir a cidade. Que bacana, hein? Daqui a pouquinho nós vamos ver mais detalhes aí do povo sumério, tá? No próximo vídeo aí, fiquem ligadinhos, tá bom?